Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20h30, o nosso encontro para estudo e reflexão em torno da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. O que promovemos aqui é o estudo sistematizado do Novo Testamento segundo o Espiritismo, na compreensão que temos da universalidade das revelações e, ao mesmo tempo, da sua unidade. Na primeira revelação, chamado Antigo Testamento, Primeiro Testamento, recepcionado por Moisés no Monte Sinai e explicado, detalhado através da missão dos profetas, daqueles que nos deixaram e nos legaram a promessa da vinda de um Messias, de um enviado especial de Deus, que pudesse então nos reconectar, fazendo essa mediação dos homens com Deus. Isso se cumpre na segunda revelação, corporalmente, na vinda do Cristo Jesus. Jesus vindo entre nós cumpre esta finalidade, ao mesmo tempo que aponta esta reconexão com o Criador, através da condição dele, Jesus, de ser expressamente a manifestação da vontade de Deus entre os homens, nos ensinando o amor, a fraternidade e a caridade na sua mais simples e mais extensa expressão. Mas o próprio Jesus nos dissera que ainda tínhamos muitas coisas para aprender e ele a nos ensinar, mas que naquele momento, naquele estágio de evolução da humanidade, ainda não poderíamos compreender. E nos promete a vinda de um Consolador, que nos ensinaria as demais coisas, ao mesmo tempo em que relembraria as suas palavras. Eu reforço esse ponto porque este é uma questão central do porquê do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, para relembrar essas palavras de Jesus, ao mesmo tempo que, dentro daquilo que compreendemos, que a partir do século XIX encontramos um ápice desse momento da presença do Consolador sobre a Terra, em que, a partir da codificação espírita de Allan Kardec, temos o detalhamento das leis divinas, das leis naturais, fazendo-nos entender que tudo isso faz parte de um plano divino ao nosso favor, ao mesmo tempo em que nos mostra, nos expõe a soberania desse Deus Criador, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como aprendemos na obra básica, o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec. Estou fazendo referência a essas questões centrais, que é sempre bom rememorar, para a gente saber por que, a finalidade, né? O intuito de realizarmos um estudo aprofundado, olhando para esses textos das Escrituras Sagradas, sabendo que tudo isso está realmente dentro de um planejamento de compreensão, de desenvolvimento, de evolução do nosso entendimento sobre e diante destas leis divinas, da revelação de Deus para os homens. Fazendo então, gente, desde já o nosso convite, reforçando esse convite, né? Que o NEP está nas redes sociais, tanto na página do Facebook, em que basta você curtir a página, assim como no nosso canal do YouTube, digitando ali NEP V de Jesus, vocês têm acesso aos vídeos dos estudos, dessas nossas reflexões, ali tudo separadinho. Paulo Marzanati tem feito um belo trabalho nesse sentido, deixando para nós ali, por livro, pela sequência dos estudos que temos mantido aqui dentro do próprio texto, como se apresenta nas Escrituras, e naquelas subdivisões que já mencionamos em outras ocasiões e que aqui repetimos. Dentro das subdivisões de estudos que criamos para o NEP, nós temos ali os evangelhos, olhando especialmente narrativas chamadas semelhantes, de Mateus, Marcos e Lucas, uma outra seção para Atos dos Apóstolos, uma outra para as cartas de Paulo, uma outra tratando sobre as demais cartas apostólicas,
os escritos de João separados também para a exposição e, por fim, uma conexão entre Antigo e Novo Testamento e Antigo, exatamente para afirmar este conceito da unidade da revelação que nos aponta para a vinda do Consolador. Hoje nós retomaremos, dentro dessas nossas sessões de estudo, sobre os evangelhos. Especial olhar hoje para o Evangelho de Lucas, que já vemos estudando em outras ocasiões. Os estudos, como eu disse, está ali para vocês disponível, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube. Né? Pedimos, reforçando aqui também, compartilhamento para que outras e tantas pessoas dentro do núcleo aí de relações de vocês em redes sociais possam também ter acesso a essa mensagem, se assim desejarem, se assim quiserem, buscando este aprofundamento. Em Lucas, então, hoje, nós retomaremos o primeiro capítulo. Já passamos por 25 versos, estudando, fazendo essas reflexões no Evangelho de Lucas. Hoje, do verso 26 até o verso 29 do capítulo 1 de Lucas, teremos por tema Bendita és tu. Essa expressão que se encontra dentro dessa sequência de versos, que estará a anunciar para nós, aquele que compreende o ser, o maior evento da história humana, o anúncio do nascimento de Jesus de Nazaré. Sim, o Cristo vindo até nós. Tudo aquilo, como eu dissera, que fora prometido no Antigo Testamento é cumprido, e este é o momento aqui no Evangelho de Lucas em que ele registra nas páginas do seu Evangelho este anúncio. Lembrando, com um olhar mesmo na literatura mediúnica, na doutrina espírita, mais uma vez menciono aqui a obra Paulo e Estevão, uma das obras-primas da psicografia de Chico Xavier, na autoria do benfeitor Emmanuel. Sabemos nesta obra que o Evangelho de Lucas foi uma encomenda do apóstolo Paulo. Paulo, por muitas viagens, por muitos compromissos, embora reunira muito material, entrevistas, né, contatos, procurando saber como tinha sido aquela trajetória dos que tiveram contato com Jesus e tiveram suas vidas impactadas por essa presença, Paulo desejava registrar isso em um evangelho dele, mas percebendo que aquilo não fora possível, o que ele fez? Chama um dos seus discípulos, Lucas, amigo Lucas, e dá a ele, né? Concede a Lucas, então, esse material que ele já tinha registrado e lhe faz o pedido de escrever um evangelho. Lucas aceita então a proposta, vai ele próprio também, não só a partir das anotações de Paulo, mas visitar também aqueles personagens centrais à época que foram testemunhas oculares da presença de Jesus, para poder então reforçar os relatos que ele trazia para o Evangelho de Lucas, em especial com Maria de Nazaré. Por isso, há historiadores no cristianismo que compreendem que o Evangelho de Lucas é, de fato, também pode ser assim compreendido, um Evangelho de Maria, porque a perspectiva da mãe de Jesus em muitos dos relatos que encontramos no Evangelho de Lucas. E aqui nós vamos perceber, em especial nesse anúncio do nascimento de Jesus, que nós vamos tratar ao longo desse mês de julho aqui, em 3 encontros em especial, nós vamos tratar a respeito desse anúncio do nascimento de Jesus. Vai ficar claro isso, que não seria possível ninguém dentro daquela época, dentro daquele contexto de convivência, saber daquilo que está sendo revelado no Evangelho de Lucas. Só a própria Maria de Nazaré poderia relatar aquelas situações em primeira pessoa. É dessa forma que Lucas vai expor para a gente. Desde já, então, eu convido vocês que assim desejarem, tiverem as suas escrituras em casa, independente aqui de tradução, sempre reforçamos essa questão. Nós não brigamos aqui por palavras, nós buscamos a essência da mensagem. Eu adoto aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, na sua tradução corrigida e fiel. Então vamos fazer a leitura aqui
desse primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, entre os versos 26 a 29, desse nosso estudo do NEP hoje. Relata então dessa seguinte forma. Verso 26. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Esses são os versos, então, os 4 versos, para a gente iniciar reflexões, breves reflexões aqui, em torno dessa temática do anúncio do nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1. Alguns pontos que já ressaltam aqui, na minha análise, olhando para o texto, né? Chama atenção, primeiro, a expressão no sexto mês, né? Todo texto das Escrituras, todo texto bíblico, a gente tem que ter uma devida atenção, não só para aquilo que é o texto, se é um evangelho, se é uma carta, né, uma epístola, se é uma literatura poética, apocalíptica, filosófica, como temos os livros de sabedoria nas Escrituras. Afinal, que tipo de narrativa, que tipo de texto, né, literariamente nós temos diante de nós? Os evangelhos são relatos que incluem narrativas, incluem ensino e, sobretudo, têm a função, a finalidade de ser declarativo. Lembrando que o evangelho é uma boa nova e, portanto, sendo boa notícia, é uma declaração do que significa essa vinda, essa presença de Jesus entre nós. Aqui o anúncio, então, é central no Evangelho de Lucas para a compreensão deste evento. E dentro dessa finalidade, então, quando fala no sexto mês, é porque, sempre olhando para o texto, nós temos que olhar o que vem antes dos versos que estamos estudando e o que vem na sequência. O que vem antes, já passamos, estudamos a respeito disso, trata sobre lá, anúncio e nascimento de João Batista, que é conhecido como o precursor, quer dizer, o que veio antes para apontar para a vinda de Jesus. 5 meses antes, esse mesmo anjo Gabriel visita Zacarias, o pai de João Batista. Zacarias e Isabel seriam os pais do precursor João. E lá também lhe é anunciado o nascimento de João Batista por Isabel, que era visto como estéril, já de uma idade avançada, sobre o olhar daqueles homens, né, da época, eles vinham como algo impossível, improvável, não realizável, era tida como estéril e não teria filhos, mas o fato é que João será então concebido por Isabel, tendo por pai Zacarias. E o anjo Gabriel já aparecera a Zacarias revelando isso. Isso acontece 5 meses antes. No sexto mês, quer dizer, no decorrer do sexto mês, após esse anúncio de João Batista, o mesmo anjo Gabriel, na cidade de Nazaré, relata Lucas, visita uma moça, uma jovem senhora, Maria, Maria de Nazaré. O texto aqui, voltando a ele, né, nos diz: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Amados, como não se comover com uma expressão desse tipo? Foi o anjo Gabriel enviado por Deus. A existência dos anjos, nós sabemos mesmo na doutrina espírita, ela é não só confirmada, como explicada em maior detalhe. O anjo é um mensageiro.
O anjo é o portador, portanto, da mensagem espiritual. E não é um ser criado à parte. Deus não olhou para a humanidade e falou: vou criar aqui anjos, vou criar aqui demônios e vou criar os homens. Aprendemos na doutrina espírita que é um processo de evolução espiritual e uma escala de desenvolvimento dos espíritos. Na doutrina espírita, assim aprendemos, assim ensinamos que todos somos espíritos imortais criados por Deus, partindo de uma condição de simplicidade, de ignorância, no sentido de desconhecimento, tanto do bem quanto do mal, e fazendo um processo de desenvolvimento ao longo de diversas existências em que vamos nos aperfeiçoando para alcançar a condição de perfeição relativa à condição de criaturas, jamais igualando o Criador, mas alcançando esta perfeição como criaturas. Jesus nos disse isso. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. A perfeição é uma herança de Deus para os seus filhos, porque fomos criados, segundo o próprio texto do Gênesis, imagem e semelhança dele. E, portanto, também somos herdeiros dos atributos comunicáveis de Deus. Um deles é esta sua perfeição, no sentido do nosso pleno desenvolvimento e compreensão das coisas. Quando olhamos para o gênero humano sobre a Terra, sabemos que ainda estamos distante dessa condição. Isso a doutrina espírita nos explica, dizendo que ainda somos na Terra um mundo de segundo estágio de evolução. O primeiro é o dos mundos primitivos, em que impera basicamente o instinto, basta olhar para a própria história do homem sobre a Terra, né? Passamos pelas cavernas, tribos, né? Situações diversas ali em que foi necessário que o homem desenvolvesse formas e maneiras de sobreviver sobre essa terra, ao mesmo tempo em que, desenvolvendo essa mesma inteligência, buscou ajustar tudo isso ao desenvolvimento tecnológico. Hoje temos isso de uma forma muito avançada e avançaremos muito mais. Tudo isso expressa e demonstra o que vivemos na nossa sociedade aqui no século XXI, mas também não podemos deixar de notar que nos falta ainda e muito o desenvolvimento do aspecto moral. Então, embora o desenvolvimento da inteligência esteja caminhando de uma forma avançada e vai caminhando muito mais, não negligenciamos este fato. E por isso, de um mundo de primitividade, chamado mundo primitivo ali inicial das primeiras encarnações humanas, segue-se o chamado mundo de provas e expiações. Provas porque, não sendo perfeitos, temos que ser provados. Temos que passar por avaliações periódicas para ver como estamos indo na compreensão e na aplicação da lei divina. Por isso, provas. Mas temos também expiações. Expiações por quê? Porque os males cometidos devem ser reparados. Criaturas imperfeitas erram, e quanto maior consciência tenham do seu erro, mais eles devem então ser responsabilizados. A expiação cumpre essa finalidade. Conforme desenvolve-se a consciência, nós temos noção mais clara da vontade de Deus para nós, e quando nos equivocamos, nos desviamos, praticamos o mal de forma consciente e voluntária, isso toca em nós. E ao tocar, exige de nós um pedido que é central na mensagem do Evangelho: que venhamos a nos arrepender, no sentido de mudança de mente, de mudança de entendimento e da forma de fazer as coisas. Por isso é recorrente nos antigos profetas, no próprio João Batista que nós dizemos, cujo batismo era para arrependimento e remissão dos pecados, dos desvios, dos erros. E em Jesus ele repete a mesma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. É o anúncio inicial e central da mensagem de Jesus. Pois bem, quando olhamos para tudo isso, então, analisamos que somos um mundo de segundo estágio, quanto e tanto ainda precisamos
da vinda, da presença desses emissários, desses mensageiros. E os anjos representam isso nas Escrituras. O anjo Gabriel retorna, então, quando eu falo retorna, porque já vinha estado na presença de Zacarias, agora na cidade de Nazaré, na presença da Virgem Maria, vai levar então uma notícia, vai levar uma boa nova àquela jovem. Aliás, esse é o sentido mesmo da expressão virgem, tá? Era a moça solteira, uma jovem que recebia aquela notícia do anjo Gabriel. E ao apresentar-se, imagina, né? Porque conta-se aqui que Maria era uma adolescente, na verdade, a esse momento em que recebe a visita do anjo Gabriel. Mas, como o costume da época nova, jovem, esse era um padrão da sociedade judaica, o verso 27 nos diz: há uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. Para a gente entender aqui também, gente, algumas expressões. Desposada. Na nossa obra, Antigo Testamento, berço do Evangelho, há um capítulo próprio que tratamos a respeito das tradições judaicas, que é o 5º capítulo nessa obra. E aqui com especial destaque para este termo, que era uma das etapas do casamento judeu, do casamento hebraico, o desposamento. Aqui, brevemente, eu vou fazer aqui alguns apontamentos com base no próprio livro da pesquisa que levantamos tratando sobre este termo, desposamento. Diz assim: casamento judaico dividia-se em duas fases distintas. O primeiro é o desposamento e o segundo a coabitação. Desposamento era firmado através de um contrato entre as famílias, indicando o compromisso de envolvimento do homem e da mulher, com vistas, com o objetivo de coabitação, de morarem juntos. Correspondia, buscando aqui uma relação com a nossa sociedade atual, ao casamento civil, lembrando que não havia noivado entre eles, entre os judeus, entre os hebreus, à época de Jesus. Com a confirmação, então, do desposamento, e antes da coabitação, a mulher era legalmente já casada. No entanto, ficava ainda na casa dos pais, até que se realizassem os esponsais, que eram as festividades que duravam até 7 dias, gente. Era uma longa festa. Imagino que era isso. As festividades do casamento, e com elas, então, se iniciava a coabitação do casal. Está claramente expresso aqui no texto de Lucas, né? Que vai nos dizer uma virgem prometida ou desposada, né? Prometida em casamento com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem, da moça, da jovem, era Maria. Essa expressão, então, prometida em casamento, comprova que havia o envolvimento entre o casal por meio da primeira fase do casamento judaico, que é o desposamento. Compromisso firmado correspondente ao casamento civil. Fica então evidente isso, que esta era a fase em que se deu essa manifestação do anjo Gabriel na casa de Maria em Nazaré, comunicando a ela, portanto, que ela seria mãe. Né? E vamos ver aqui a sequência da narrativa, né? Porque vai dizer para a gente também, e aqui é uma outra forma de firmar as antigas profecias, era uma preocupação dos evangelistas, dos apóstolos, daqueles que nos deixaram os escritos do Novo Testamento, que fala José da casa de Davi. Portanto, pertencente àquele clã em que todos os profetas já haviam anunciado, o Messias virá dentro da genealogia, dentro do núcleo familiar que corresponde à família de Davi, do rei Davi, segundo rei em Israel. Por isso Lucas anota, José, quem é José? Da casa de Davi.
vem daquela genealogia, vem daquela família, vem trazendo consigo aquela tradição apontada pelos antigos profetas, né? O nome da Virgem Maria era Maria. O anjo, então, diz adentrando, quer dizer, é uma manifestação visível e audível para Maria. Então, aqui, à luz da doutrina espírita, fica bem nítido, bem claro, que Maria possuía essa faculdade que nós chamamos de mediunidade. Porque ninguém anda vendo e ouvindo anjos. Maria teve essa manifestação, e uma manifestação que nós chamamos de clarividência, em que ela vê claramente aquela presença espiritual, e também clara e audiente, porque ela ouve claramente o que está sendo dito para ela. A jovem adolescente Maria, então, em sua casa, ao que parece, porque isso não é relatado que havia outras pessoas no ambiente, no seu ambiente privativo, muito provavelmente no seu quarto, tem essa manifestação do anjo Gabriel que aparece para ela e lhe diz: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Separamos como tema do nosso estudo de hoje essa expressão bendita és tu, para reforçar a posição única também de Maria de Nazaré dentro desses relatos do Novo Testamento. Ela é a mãe de Jesus. Mas não é somente uma mãe no aspecto biológico do significado disso. Maria é uma mulher sem dúvida referencial. Apesar dessa juventude e de não haver tantos relatos em número, né, de relatos no Novo Testamento sobre ações, atividades e falas de Maria. Mas o fato é que toda vez que Maria aparece, nos chama a atenção a forma como ela se manifesta, seja pelo zelo maternal, de procurar proteger Jesus, ao que se encontra em todas as mães, né? Na imensa maioria seguramente, assim como palavras de sabedoria na boca dessa moça, demonstrando sim que se tratava de um espírito de alta envergadura espiritual. Mesmo sendo jovem, aqui se apresenta dessa forma, a gente vai ver que a forma como ela vai recepcionar aquelas palavras, mesmo nos seus questionamentos, demonstra como ela já tinha uma compreensão das questões espirituais na ordem elevada. E até a apresentação, o anjo está, de certa forma, reconhecendo isso na presença de Maria de Nazaré, dizendo a ela: salve agraciada. Quer dizer, Deus olhou para ti e lhe concedeu este favor gratuito, este favor, sim, imerecido sob o ponto de vista do que é o gênero humano sobre a Terra. Sobre o ponto de vista de que nós nos desviamos do Pai, nós nos desviamos de Deus, mas Ele vem ao nosso encontro, Ele nos busca na figura de Jesus. E Maria será, portanto, aquela que recepcionará esse Espírito inigualável sobre a terra. Maria, então, é anunciada pelo anjo nessa condição: salve agraciada, o Senhor é contigo. Você está debaixo da proteção, do amparo, do direcionamento do nosso Pai. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita, quer dizer, o seu nome será dito, isso significará um bem, isso significará uma manifestação do alto para os homens sobre a terra. E sabemos, dentro do cristianismo, de uma forma ampla e geral, das tradições, das escolas religiosas dentro do cristianismo, o significado de Maria de Nazaré. Na doutrina espírita, naturalmente, nós não prestamos nenhum culto especial a Maria, mas reconhecemos plenamente a autoridade espiritual desse espírito que, só por essa condição, né, de ser a mãe de Jesus, merece o nosso maior respeito. E quando olhamos, volto a dizer, para aquilo que se trata, retrata a respeito de Maria de Nazaré,
comprova-se a sua elevada condição espiritual. E sabemos mesmo, voltando à literatura mediúnica, o quanto Maria, quanto viveu aqui entre nós, está relatado, por exemplo, em livros como Boa Nova, Humberto de Campos, Chico Xavier, mais uma vez. Entre os capítulos, há um que trata especialmente sobre Maria. Não me engano, é o último capítulo das 30 mensagens que encontramos ali, tem um especial a respeito de Maria de Nazaré. E relata a respeito disso, né? O próprio Paulo, na obra Paulo Estevão, diz que quando fora visitar Maria, a encontrara numa condição em que ele usa a expressão, né? Um anjo vestido, uma mulher vestida de anjo, né? Um anjo vestido de mulher. A expressão que ele utiliza para dizer qual era o impacto visual que causava estar na presença de Maria. Estamos falando Maria enquanto encarnada, né? E depois nós vamos encontrar outros relatos, por exemplo, Memórias de um Suicida, obra psicografada por Ivone do Amaral Pereira, o espírito Camilo Castelo Branco, também vai mencionar Maria como uma responsável por um movimento na dimensão espiritual de acolhimento desses espíritos que desencarnam na condição de suicidas, como uma grande mãe, realmente atuar no mundo espiritual em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai Criador, mas sendo sim alguém que em extrema atividade intercede, trabalha por essa humanidade tão necessitada do seu amparo, do seu amor, da sua misericórdia. Então, por tudo isso, olhamos para essa expressão e a repetimos firmemente. Bendita Maria, bendita és tu entre as mulheres. E conclui aqui sobre qual foi a reação de Maria diante disso, né? Diz, e vendo ela, tá vendo o anjo Gabriel diante dela, falando essas coisas, diz que turbou-se muito com aquelas palavras, quer dizer, se perturbou no aspecto de o que eu faço com isso? O que está acontecendo? Né? Termina Lucas aqui no relato dizendo para a gente, considerava, que saudação seria esta? Por que está anunciando isso para mim? Fiquei olhando assim para trás, falando, comigo mesmo. Né? Lembrando, uma jovem, gente, uma adolescente, recebendo a visitação do anjo e concedendo a ela esta condição. Salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, encontraste graça diante de Deus. Esse é o relato inicial, gente, em que vamos percorrer nesse mês de julho sobre este evento do anúncio do nascimento de Jesus. Hoje fomos aí dos versos de 26 a 29, daremos sequência na próxima semana, relatando então, dentro dessa sequência das Escrituras, do Evangelho de Lucas, como se deu na narrativa da própria Maria de Nazaré, registrada pelo evangelista Lucas, essa situação, então, da comunicação inicial de que ela seria a mãe de Jesus, nosso mestre amado, salvador do mundo e, ao mesmo tempo, para nós, a doutrina espírita, guia e modelo para toda a humanidade. Amados, deixamos aqui então para vocês mais uma vez o nosso agradecimento, né, pela presença, pela visualização. Pedimos o compartilhamento da mensagem, ao mesmo tempo que reforçamos o convite. Se ainda não o fez, peço a gentileza de fazê-lo. Vá lá, curta a página do Facebook e se inscreva no canal do YouTube, curta, digitando simplesmente ali NEPV de Jesus. Você terá, então, acesso aos nossos estudos, às nossas reflexões, ao mesmo tempo que convidamos você para que deixe a sua sugestão, o seu comentário, a tua participação é essencial. E agradecemos desde já a tua presença, a tua audiência e com grande satisfação compartilhamos este estudo com vocês. O Novo Testamento, segundo o Espiritismo, é a nossa proposta aqui nesse mês de julho, olhando para o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, entre os versos 26 a 38. Estejam convidados para esta jornada. E deixo aqui para vocês o meu forte abraço, com muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe. Até breve.